Hoje a gente vai analisar um dos sacrifícios que eram oferecidos no altar do tabernáculo. Um sacrifício particularmente peculiar, porque ele era de vegetal, ele era de trigo, e não de animais, como geralmente acontecia. Eu sou Yair Alon, e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Tzav, hoje focando nos parágrafos de 97 a 100 do Zoar, nono ano de leitura. Bom, uma das coisas que acontece na porção de Tzav é narrar os vários tipos de sacrifício que ia ter no tabernáculo. O tabernáculo está sendo inaugurado agora e Deus está instruindo quais tipos de sacrifício você podia fazer. E, sei lá, 95% dos sacrifícios eram de origem animal, né? Se oferecia um gado, um rebanho, uma ovelha, uma vaca, alguma coisa assim. Mas tem um sacrifício que chama a atenção, né, de vários comentaristas e do Zohar, que ele era oferecido com farinha. Você dava ali uma porção de um décimo de efá, era tipo um punhado de farinha, e você tinha que dividir em duas partes. Metade você dava de dia, metade você dava de noite. Bom, e aí o Zohar vem explicar por que que esse sacrifício, o que que ele representa. Então o Zohar diz que a primeira coisa, por que que ele era feito de farinha, ao contrário dos animais? A farinha aqui, ela está representando, você usa a farinha para cozinhar, para fazer pão, para fazer os principais alimentos de sustento do homem, né? O pão como elemento essencial. Então a farinha, mais do que os animais, ela está representando o ato humano de transformar o mundo. Imagina que eu tenho que, para fazer um pão, pegar o trigo, debulhar, bater, preparar por água, fazer ele virar uma massa, fermentar, né? Eu tenho todo um trabalho de preparo, que não é o que acontece quando eu tenho, por exemplo, um gado. O gado, ele cresce sozinho, né? Basicamente, eu só dou comida para ele, ou ele mesmo pega ali no pasto. Então, o trigo, o pão, representa isso. Nosso modo de transformar o mundo, né? A nossa atuação no mundo. Agora, como a gente veio falando durante os vídeos dessa semana, a nossa atuação no mundo afeta Deus, por assim dizer, ou a nossa interação com Deus é por meio dos atos. A gente pode fazer atos agradáveis ou desagradáveis para Deus. Se você quiser tirar Deus da equação, não tem problema. Pensa assim, a gente está fazendo atos que beneficiam o mundo ou que prejudicam o mundo, né? Atos positivos ou negativos. Então, a gente está o tempo inteiro, segundo o Zohar, vivendo num sistema de equilíbrio entre essas duas coisas, ou tentando o equilíbrio entre essas coisas. Quanto que os nossos atos constroem, quanto que os nossos atos destroem. E por isso, este sacrifício de farinha era oferecido, como eu falei, metade, metade. Metade de dia, metade de noite. Isso representa que eu preciso ter os dois tipos de ato, eu preciso pôr a farinha nos meus dois tipos de ato, mas eles precisam ser equilibrados. Então eu pego metade desse um décimo e ponho no dia, e metade desse um décimo eu ponho na noite. Aliás, o próprio fato de ser um décimo aqui, a gente podia entender como uma parte da árvore da vida, especificamente Malhut. E aí a relação que o Zohar vai dizer é que o tempo inteiro, a cada um dos nossos atos, a gente está conectando com um ou outro lado. E a gente não precisa ter um equilíbrio no sentido metade dos meus atos são um, metade outros. Não é nesse sentido. Mas a gente precisa ter uma integração harmônica desses dois lados. E aí o Zohar acaba dizendo, então, que quando a gente faz isso, a gente vai se conectar, para quem viu o vídeo da segunda-feira, com diferentes aspectos de Deus. Ou com o lado de Deus mais bondoso e misericordioso, e o Zohar chama de príncipe da paz, como se Deus fosse o príncipe da paz, ou a gente pode nos conectar, Deus nos livre, com o lado irado de Deus, que a gente viu na segunda-feira, que Deus se irrita o tempo inteiro. Então, muitas vezes a gente tem uma noção, sei lá, que Deus tem uma reação para o mundo independente de nós, né? O que parte diretamente de Deus. O Zohar vem e desafia esse conceito. Ele fala, não, a medida que nós recebemos de Deus é a medida do que nós damos. A gente só está recebendo, na verdade, uma retribuição do que a gente está fazendo. Então, a gente tem que ver qual é os nossos sacrifícios de farinha de dia, qual é o nosso sacrifício de farinha de noite, e é isso que vai ser a mensuração da resposta que a gente tem do universo. Um bom dia a todos e tudo de bom.